Olá, tudo bem? Na aula de hoje, estudaremos os números complexos, conjuntos numéricos, aula número 2. Lembrando que a raiz quadrada de menos 1 é representada pela letra I e, consequentemente, I ao quadrado é igual a menos 1. Chamamos de conjunto numérico o agrupamento de números com características semelhantes. Ao longo da história da matemática, o homem buscou símbolos para representar situações e operações que pudessem satisfazer suas necessidades. O primeiro conjunto que surgiu foi o dos números naturais, representados pela letra N. Os elementos do conjunto dos números naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e infinitamente. Representamos, então, o conjunto dos números naturais pela letra N. Estes números são representados na reta numerada da seguinte forma: inicia-se no zero e uma unidade para a direita em ordem crescente, de maneira infinita. Com a atividade comercial crescendo intensamente, novos símbolos se tornaram necessários para indicar ganho e perda. Surgiram, então, os números negativos e um novo conjunto numérico, o dos números inteiros, representado pela letra Z. O conjunto dos números inteiros, então, é formado por todos os números naturais e acrescentando-se os números negativos. Temos que o menos 1 é o simétrico do 1 em relação ao zero, menos 2 é o simétrico do 2 em relação ao zero, menos 3 é o simétrico do 3 em relação ao zero e assim por diante. Representando os números inteiros na reta numerada, temos aqui o zero, para a direita todos os números positivos, infinitamente, para a esquerda os números negativos, também infinitamente. Do lado direito, os números naturais, do lado esquerdo, os negativos, simétricos a cada um, respectivamente. Para representar partes de um inteiro e divisões não exatas, veio a necessidade de um novo conjunto, o que continha frações. Surgiu, então, o conjunto dos números racionais. Todos os elementos do conjunto dos números racionais podem ser escritos em forma de fração. Então, temos aqui o conjunto Q, podemos lembrar do quociente entre dois números inteiros, ou seja, cada fração que pertence ao conjunto dos números racionais é representada da seguinte forma: A sobre B, onde o A é um número inteiro, o B também é um número inteiro, mas o B não pode ser zero. Observando a reta numerada, temos os números inteiros aqui como determinado anteriormente e incluímos, aqui marcado em vermelho, alguns números racionais. Então, temos aqui 2/3 é uma fração, é um número racional também. 2,6 pode ser escrito em forma de fração, 26 décimos. Menos 1/4 também em forma de fração, menos 3,444 infinitamente. Isso aqui é uma dízima periódica. Então, o conjunto dos números racionais, ele vai englobar agora o quê? Todos os números naturais, todos os números inteiros, mais aqueles que também podem ser escritos em forma de fração e que não são nem naturais e nem inteiros. Aparecem agora números que não admitem a escrita sob a forma de fração, com numerador e denominador inteiros. São números infinitos, não periódicos. Surgem, então, os números irracionais. Temos aqui alguns exemplos de números irracionais: menos raiz quadrada de 8, raiz quadrada de 2, o número π e uma dízima não periódica. A reunião dos conjuntos dos números racionais e dos números irracionais forma, então, o conjunto dos números reais, representado pela letra R. Então, agora, a minha reta numerada está com todos os números naturais, todos os números inteiros, todos os números racionais e os irracionais.
Esta reta numerada, ela representa, então, todos os números reais. O conjunto dos números complexos surgiu, então, com a necessidade de se expressar a raiz quadrada de números negativos. O conjunto foi ampliado com números escritos da forma A mais BI. Então, o conjunto dos números complexos é representado por números escritos da forma Z igual a A mais BI, onde A e B são números reais e I representa a raiz quadrada de menos 1. Os números complexos são representados através de afixos no gráfico de Argand-Gauss. Temos alguns exemplos aqui. Z1 com coordenadas 3 e 4, Z4 com coordenadas 5 menos 1 e assim por diante. Fazendo um resumo geral. N é o conjunto dos números naturais, Z, conjunto dos números inteiros, Q, conjunto dos números racionais, I, conjunto dos números irracionais, R, que é a reunião de todos os elementos do conjunto dos números racionais e dos irracionais, que é o conjunto dos números reais, C, conjunto dos números complexos. E para terminar, teremos alguns números apresentados em cada conjunto. Então, 12 e 0 são exemplos de números naturais, incluindo os números negativos. Então, menos 35, que é um número negativo, já temos alguns exemplos para o conjunto dos números inteiros. Expandindo o conjunto, temos aqui algumas frações e números decimais, números irracionais, os números reais, formado por todos os elementos dos números racionais e irracionais, e, por último, o conjunto dos números complexos com números escritos na forma A mais BI. Espero que você tenha entendido e gostado da aula. Até a próxima!